Meus amados irmãos, a paz do Senhor, pela graça do nosso eterno Deus, estamos mais uma vez diante de tão grande responsabilidade e do privilégio que é fazer parte desse grupo, né? Externando aqui a nossa gratidão ao nosso Deus, aos nossos companheiros, cada comentarista, a você, internauta que nos escuta, que interage conosco, em mais uma leitura diária, né? No dia de sábado, que tem como tema a manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo Jesus. 1 Coríntios, leitura base, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10. Pois bem, esta leitura diária está incisa, né, em um comentário da lição de número 3, que nós vamos estar estudando no dia 17 de janeiro, o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. E como não poderia deixar de fazer notória a nossa alegria por fazer parte dessa equipe. Um abraço a cada um, comentarista, e ao nosso irmão e amigo Edgar. Amém, meu amado? Deus abençoe a todos. Nós temos, meus amados irmãos, nesta lição, lição de número 13, a terceira lição, que vai estar incluída, né, em uma galeria de lições que vamos estar comentando nesse primeiro trimestre de 2021, que tem como tema geral, tema central, o verdadeiro pentecostalismo. E tem como subtema a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E basicamente, neste domingo, o batismo no Espírito Santo. Né? E a nós ficou comentar algo sobre a leitura diária, que está no dia de sábado, conforme já citei, versículo base, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10, que fala a manifestação da, das línguas vai continuar até a vinda de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, essa lição ela veio com um objetivo muito prático, né? Que veio esclarecer alguns pontos e o, a verdade prática, o objetivo geral dessa lição, desculpe, o objetivo geral dessa lição diz assim: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. E na lição nós vemos, né, desde os seus primeiros pontos, que existe uma distinção, né, entre as duas bênçãos que o homem recebe da parte de Deus, que um é a salvação, e a salvação traz muitos benefícios, né, e também a outra bênção que é o batismo no Espírito Santo. Amém? Que são duas experiências espirituais e distintas na vida do homem, na vida da mulher, na vida do servo, na vida da serva, na vida de todos aqueles que esperam e creem nas promessas de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de um assunto muito importante porque durante a existência, né, da igreja tem surgido muitas discussões e alguns têm levado algumas pessoas a ter determinadas dúvidas concernente a um assunto tão importante, tão relevante como é o batismo no Espírito Santo. Né? Existem algumas pessoas que de uma forma equivocada pensam que pelo fato de ter aceitado Jesus, né, elas são batizadas com o Espírito Santo. Isso é uma forma até equivocada, né, de alguém entender essa experiência tão importante. Né? A salvação ela traz muitos benefícios e entre eles nós temos que o ser humano, que a nova criatura passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, certo? Todo crente, todo aquele que passou pela experiência de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa tem o Espírito Santo habitando nele. Ele está
numa linguagem mais simples, está vestido. Já o batismo no Espírito Santo, que nós entendemos à luz da Bíblia, né, e que não é assim de uma forma tão geral o meu assunto, mas que está dentro do contexto. O batismo no Espírito Santo é esse revestimento, é uma preparação, é uma vocação espiritual, né, na qual o Espírito Santo de Deus é quem dá a cada um como a ele apraz. Mas eu quero ler sem delonga o texto que está no meu comentário da leitura diária, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8 ao 10, que nos diz assim: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus. É bem objetivo, não é o nosso comentário na leitura diária. E é claro que nós não podemos deixar de fazer esse comentário sobre a distinção entre o batismo no Espírito Santo e a experiência vivida por cada crente salvo na pessoa bendita de Jesus, quando aceita, né? Quando aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A verdade prática da lição, ela diz a seguinte expressão: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. É uma doutrina, né, para nós pentecostais, é uma doutrina pentecostal e que está confirmada na Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós gostaríamos, meus irmãos, de, comentando este leitura diária, né, trazer essas referências, né, que a Bíblia deixa de uma forma bem clara a respeito desta revelação, né, que o batismo com o Espírito Santo traz algumas evidências, e entre as evidências nós encontramos a manifestação das línguas, né? E a leitura diária do sábado diz que ela vai continuar até a vinda de Jesus. Ela não foi uma experiência restrita ali ao Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, como alguns afirmam, mas a palavra de Deus ela diz que estes sinais, né, seriam da parte de Deus para nós, para os nossos filhos e para tantos quanto Deus, nosso Pai, os chamasse. Seguiriam. Amém? Não foi uma experiência restrita, não foi uma experiência momentânea, mas foi uma experiência que perduraria até a vinda de Jesus. Glória a Deus. O próprio Jesus, quando veio aqui na terra, né? Ele falando a respeito dessas bênçãos, da promessa de meu Pai, que seria reservada para os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus, nós encontramos, né, ele ensinando e ministrando na sua primeira vinda, né? E essa experiência, né, que teve início ali no Pentecostes e que ficou como bênção da parte de Deus para as nossas vidas, vai continuar. Nós temos a experiência do falar em línguas como evidência da pessoa que é batizada, e nós temos é, o dom de variedade de línguas, né, que também é outra bênção que é concedida pelo o Espírito Santo. Amém? Claro que quando Deus batiza, né, quando o Espírito Santo ele evidencia este fato na vida de alguém, né, nós entendemos o que nos diz as Escrituras. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é a salvação, e ambas experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira, né,
bem clara no Novo Testamento. Amém? É necessário saber que o propósito do batismo, né, é algo indispensável na vida do crente. E tem algumas finalidades. A primeira finalidade, né, que é a finalidade central, é a capacitação do Espírito Santo de Deus para um serviço divino, né? Nós temos aqui alguns pontos, né? O primeiro, poder para uma vida santa e serviço eficaz. B, nós temos aqui a pureza ou a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo. C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. D, a proclamação ou o testemunho de Cristo, conforme Atos 1 e 8, né? Concedido de várias formas pelo Espírito Santo, segundo as Escrituras, que era ele que concedia a cada um que assim o falasse. Glória a Deus, né? Nós observamos que essa bênção ela vai continuar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então quero, meus amados irmãos, que cada um dos irmãos, né, continue servindo a Deus com alegria como canal de bênção, né? Agradecido a Deus por fazer parte desse grupo que foi chamado por Deus para testificar das grandezas de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus para proclamar o Evangelho, cheio do Espírito Santo de Deus para testificar com alegria, para padecer, para testificar, para pregar a palavra, para ensinar, aleluia, para levar o ídolo glorioso do Senhor Jesus, né? Então, a palavra de Deus ela é bem enfática para nós. E como o nosso leitura diária fala de uma forma bem evidente, né, que a manifestação das línguas elas continuarão, né? Continuarão até onde é comentarista, irmão Jorge Araújo. Como diz a lição, né? Como elas continuarão até o dia da vinda de Cristo Jesus. Até Jesus voltar, esta bênção vai continuar conosco como um sinal da parte de Deus, né? Como bênção na vida daqueles que são salvos e como sinal da parte de Deus para os infiéis, porque quando o homem, quando uma mulher fala em línguas, ele está edificando a si mesmo, né? E é preciso que haja uma interpretação para que proporcione um crescimento à igreja. Mas eu não quero, meus amados irmãos, enfadar os senhores e quero desde já, né, externando aqui a nossa gratidão. É uma bênção da parte de Deus, vai continuar. É só para a gente sintetizar. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que está, aleluia, à disposição de todo crente salvo, independente de cor, de idade, né, de sexo, está reservado para todos os crentes. Segundo, é distinto, né, o batismo no Espírito Santo da salvação. São duas bênçãos distintas uma da outra, né, ou seja, separadas. Batismo com o Espírito Santo não é a experiência da salvação. Terceiro, o batismo no Espírito Santo traz como uma evidência o falar em línguas, né? Que pode ficar restrito àquele momento, que pode ser línguas conhecidas ou línguas estranhas, né? E o dom de línguas, que é outra bênção, que é concedido também pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que foram chamados para fazer a sua obra, né? E como o leitura diária deixa de uma forma bem enfática, esta bênção vai continuar até o dia da vinda de Cristo Jesus. O texto que lemos, né, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí o 10 diz de uma forma bem clara: mas quando vier o que é perfeito, aleluia, o nosso Senhor, né? E o que é em parte será aniquilado. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando. É um fato,
não é? É uma bênção da parte de Deus para a vida de todo crente salvo, é um privilégio para nós e vai continuar conosco. Então que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Até um próximo comentário do Leitura Diária, se Deus assim nos permitir. Um abraço do seu irmão em Cristo, Jorge Araújo.